Oi pessoal, aqui é o professor Christian e eu estou aqui novamente para fazer os comentários políticos da semana, né? Bom, a gente está acompanhando aí toda uma queda de braços, né, entre o governo militar e Bolsonaro e do outro lado o STF. Então, existem muitos aspectos nisso daí. Eu queria levantar a questão da fala do Rodrigo Maia, que disse que os militares que estão no poder, que fazem parte da presidência da República, né, o general Heleno e os demais, não são, não tem nada que ver com os outros militares da ativa, né? Isso daí eu só posso entender que é uma tentativa de divisão dos militares. Ou então, como o blogueiro Alain diz, que os militares já estão rachando em relação ao apoio a Bolsonaro, o que é possível, né? Aliás, o Alain ele faz um comentário que mostra, se eles pensam ainda nisso, o equívoco do bolsonarismo com a obsessão em defesa dos Estados Unidos e achar que os Estados Unidos, igual o super-homem, vem salvar o governo Bolsonaro, né? Teve a tentativa, a conversa por telefone com Trump, aquela aproximação, mas o que a gente vê na prática é um distanciamento dos Estados Unidos, principalmente naquela atitude de ter fechado, né, os aeroportos, os voos para os Estados Unidos, na questão da crescimento da pandemia no Brasil. Justos os Estados Unidos, que ainda tem mais mortos que a gente. Então, assim, cada semana é uma tempestade, o governo sai de uma situação, tenta colocar panos quentes para se defender na outra. Você teve essa revelação do Anonymous com os dados pessoais, né, do presidente e dos filhos, mostrando mais uma vez o que ele disse, que tinha razão, que a BIM nossa está completamente inoperante, né? Um processo muito lento aí, expondo a privacidade dos aliados do presidente, e por outro lado você tem o Anonymous ameaçando, né, dizendo que vai descobrir alguma coisa de crime, de ligação de assassinato de pessoa próxima do presidente, né, algo que é uma ameaça muito grave, né, alguém fazer essa ameaça, né. E aí a gente tem que ver, porque o Anonymous de volta, né? Daquela época que falavam das primaveras árabes e de 2013, que estavam na rua aí quase derrubando a Dilma, né? Ela conseguiu ainda restabelecer porque ela voltou a dialogar com a sociedade, de alguma forma acalmou, mas as raízes do fascismo, do ódio, do antipetismo, nasceu ali, né? A gente precisa saber quem são os anônimos. Vai ficar assim, desconhecido o tempo todo? Porque eu sinceramente não tenho mais idade para acreditar que é dessa coisa espontânea da internet mais. E já se estudou sobre isso, nós já estudamos sobre isso, né? Que provavelmente os anônimos é Wall Street, uma criação ali política dos Estados Unidos para uma movimentação de interesse deles. Com qual interesse? Eu só pergunto, muita coincidência, tudo isso ter se dado justamente depois da demissão do seu Moro, né? Eu só pergunto isso. Bom, aí agora eu quero falar sobre a questão da esquerda. E aí, a esquerda adere ou não adere? Diz que tem dois movimentos. Um tal de Somos 70, que é um absurdo, porque você inclui inclusive quem não quis votar na eleição, né? Quem não quis votar e nem nunca vota, está incluído nesse grupo, né? E os outros que votaram no Haddad. Então ele incluiu todo mundo para dizer que é 70%, né?
e o outro chama Basta e Juntos, que querem colocar nesse meio gente, o STF, que virou o arauto da democracia, o Moro, que faz oposição ao Bolsonaro, a Rede Globo, que dá os golpes no país, né? É a imprensa própria para os golpes, tudo junto com o Lula, que foi preso injustamente, e a Dilma, que foi impeachmentada injustamente. Você imagina esse balaio de gato. E aí, o que eu quero analisar? Eu não sei, sinceramente, porque se o Bolsonaro, se eles conseguem, e eles estão tentando, inclusive a fala do Maia é disso, de tirar apoio dos militares ao Bolsonaro. Eu não sei se eles vão conseguir, mas se o Bolsonaro perde, ou pelo menos tem uma divisão forte ali entre os militares apoiá-lo ou não, realmente a situação de governabilidade dele vai ficar insustentável. Agora, sobre essa questão, quando o Aécio Neves não reconhece a presidência da Dilma, não reconhece a eleição dela e fica fazendo oposição sistemática, o processo do impeachment, né, o governo dela ele já entra fraco, né? Inclusive os próprios petistas já não acreditando, porque na posse da Dilma você estava esvaziada do segundo mandato, completamente esvaziada. O pessoal já não estava acreditando, chegou logo os adesivos. Então, o que acontece? O que eu entendo dessa jogada política que está juntando Moro, esquerda, STF e esse balaio de gato todo? É um momento porque a esquerda até então, né, os intelectuais, os universitários, todo mundo conseguiu contar muito bem, registrar muito bem a história do impeachment e da prisão injusta do Lula, até agora. Né, até culminar no fascismo. E responsabilizar essa gente toda por esses processos, enganados ou não, ignorantes ou não, quem apoiou esses processos da prisão do Lula, da queda da Dilma e da eleição do Bolsonaro é responsável pelo que a gente está vivendo, que chama-se, né, o neofascismo, o início do fascismo, alguns chamam até mesmo de nazismo. É responsável. Só o que acontece? Ficou claro isso. É difícil deles voltarem atrás. Mas aí eu pergunto, o STF fez o meia-culpa? Porque eles falam que o PT tem que fazer meia-culpa. Tem que fazer, tem que fazer. Mas o STF fez. O STF está disposto a fazer o meia-culpa e dizer que errou quando não fez nada, quando engavetou o processo do impeachment da Dilma? O STF vai fazer o meia-culpa quando deixou o Lula preso para o Bolsonaro ser eleito? Então, como é que se esses grupos, inclusive de ex-bolsonaristas, sabe, moristas, né, moristas, como é que a esquerda se une a um grupo que está querendo limpar a barra deles, meus filhos? Essa história de colocar a esquerda como protagonista não é não. É lá no último vagão do trem, lá no último, para criar um movimento onde as narrativas vão sendo construídas, e é claro que não é difícil de fazê-lo, porque depois que o Moro saiu, o herói que não aceitou coisa errada, o herói que não concordou naquele espaço saiu, todo esse processo foi se dando, não é, com uma força inclusive de interesses internacionais, porque o Anonymous tem interesses internacionais nisso, e aí eu posso arriscar, eu posso entender que, ao contrário, infelizmente, porque os bolsonaristas não conseguem fazer essa leitura, e eu até acho que se o Bolsonaro quiser se manter no governo, ele teria que se fortalecer nos BRICS, Rússia e China. O Alan está falando que o golpe é chinês, mas não é, porque quem isso se dá, a truculência dos Estados Unidos ao fechar os portos para o Brasil e toda a inoperância, o que já teve, o que foi, bolsonaristas, que já teve de benefício com essa aliança com os Estados Unidos? O que? Além do que vocês têm na cabeça de vocês? Nada. Absolutamente nada. E justo agora, com a queda do Moro,
É que surge anônimos, que fecham os portos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos romperam com o bolsonarismo. Rompeu com o Bolsonaro. A eles não interessa mais a aliança do Bolsonaro. Ela se tornou danosa. Talvez, e eu acredito que é muito provável, porque o Bolsonaro rompe aí com uma estrutura que estava sendo construída para a eleição do Moro, que é um entreguista, que é um cara da CIA, que é o cara que ia o vendilhão da pátria, né? Que entregar a nossa pátria completamente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desculpe. Muito mais do que até o momento. Porque de alguma forma o Bolsonaro ele tenta ser rebelde a essas submissões, né? Então assim, mas eu acho, a partir de hoje eu estou pensando e percebendo que a esquerda pode construir um caminho sim, mas tem que ser independente dessa gente, da geleia geral, independente. E exigir reparação no que aconteceu com Lula, algo muito grave, e reparação no que aconteceu com Dilma. Isso daí é que eu acho inadmissível. E também, ainda até o momento, não sou a favor de impeachment. É um pensamento meu. Eu acho que o impeachment ajuda essa gente a limpar a barra deles. Não, olha, tá vendo que a gente não apoiou a ditadura? Tá vendo que a gente não apoiou o militar? Tá vendo que a gente é democrata? Tá vendo que agora a gente se aliançou com a esquerda? É isso então. Obrigado.